Nesse ano, o filme Limite, de Mário Peixoto, completa seus 90 anos de existência, 90 anos de muita dificuldade e esforço de diversas pessoas para fazer com que o filme fosse preservado, de modo que hoje a gente pode assisti-lo no YouTube, o que é incrível. É um filme muito isolado no seu contexto e em todo o cinema nacional, e também muito à frente de seu tempo. Em termos de enredo, o filme fala sobre três personagens que estão à deriva num barco. Um deles é um homem que perdeu a sua amante, está desiludido com a vida. Junto a ele, duas mulheres, uma que fugiu da prisão e a outra que está vivenciando uma angústia existencial, um enorme cansaço, um tédio da vida. Porém, o filme ele é muito mais uma grande exuberância técnica e formal do que o contar da história desses personagens. E isso num tempo que existia no mundo todo, na Europa e aqui no Brasil, de um jeito muito local, né, num cineclube chamado Chaplin Club, a tentativa de legitimar o cinema como uma forma de arte, né, e fazer com que essa seja a visão sobre o cinema. Na Europa, as vanguardas estavam muito preocupadas com isso, né, especialmente os teóricos e realizadores franceses, né, como o Jean Epstein, a Germaine Dulac. Então, o Mário Peixoto é um realizador de um filme só, aliás, ele só fez O Limite, e ele vem de uma família muito rica. E ele viajou a Europa, teve contato, né, devia ser muito versado nas artes, na filosofia, na literatura. E ele, chegando no Brasil, ele teve um contato com esse pessoal do Chaplin Club, que eram grandes fãs do Chaplin, ouviam no Chaplin a figura de um cinema como arte, né? Não só entretenimento, que é muito como as pessoas consumiam o Chaplin. Então, né, embora se chamasse Chaplin Club, é importante deixar claro que era um cineclube, né, que publicou o Fã, né, com um jornal com os textos desses teóricos que advocavam por esse cinema como arte, né. Tem até uma cena no filme que tá passando um filme do Chaplin numa sala de cinema, e com os espectadores se divertindo, e o Chaplin tá preso na areia e tentando sair. Eu acho que possivelmente foi realmente uma influência, um diálogo com o pessoal do Chaplin Club, que tinha ali, né, no Chaplin essa posição ambígua de alguém que devia estar sendo visto como um cinema de arte e pensado, né, pelo público, mas que o público estava apenas consumindo passivamente como entretenimento. E ali o Chaplin, eu acho que ele representa o próprio cinema de alguma forma. O Otávio de Faria, né, um dos membros desse clube, ele era amigo do Mário Peixoto. O Mário Peixoto teve contato com o clube e eles encorajaram ele a escrever um roteiro, né? E aí ele escreveu O Limite, conta-se que muito rápido, e ele tentou fazer com que diretores do período assim se interessassem pelo filme, dirigissem o filme. O Adhemar Gonzaga não quis dirigir, o Humberto Mauro encorajou que o próprio Mário dirigisse o filme, e foi o que aconteceu. Então ele filma O Limite na ilha de Mangaratiba durante alguns meses com o dinheiro da sua família. Ele próprio dirige e ele também até atua no filme, na cena do cemitério. Se você assistiu, você sabe qual é. E o filme, então, ele parte muito de uma ideia do Mário que conta-se que foi inspirada por uma imagem que ele viu em uma revista na Europa, né? Essa imagem aí que você vê logo no começo do filme, eu acho que é o núcleo do filme, que é o ser humano preso à terra, à natureza, né? O ser humano, especialmente nesse período, um ser muito dividido, né? Muito evidentemente dividido, em parte cultura, em parte natureza,
E aí tem essa tensão, né? Essa tensão do progresso, da cultura e da natureza, do tédio. O tédio é muito importante no filme. Eu vejo até uma aproximação com o pessimismo schopenhaueriano, aquilo que o Schopenhauer falava sobre a existência, que é a existência como um pêndulo que vai do sofrimento ao tédio e fica indo do sofrimento ao tédio. E o filme, ele tá o tempo todo apontando para esse tédio, ao mesmo tempo que para esse sofrimento, em algumas partes específicas, mas em geral um tédio latente que acompanha os personagens que chegaram no seu limite. E o limite sendo aí uma característica fundamental do ser humano, uma característica intransponível. E portanto, eu acho que ele vai justamente por isso fazer uma espécie de despersonalização. Ele tem muitos planos e muitas perspectivas diferentes, ele perde os personagens, perde a individualidade, você não consegue muito entrar acompanhar a subjetividade de cada um desses personagens, porque a câmera está sempre fugindo deles e escolhendo ângulos que são não convencionais para esses momentos tão simples, tão banais, né? Tem aquele momento, né, que a câmera começa a girar quando a mulher está ali na pedra. Então é um filme que está sempre perdendo os seres humanos e é como que se os seres humanos ali não fossem muito diferentes dos outros entes, das outras coisas da natureza que a gente vê. E como que tudo isso faz parte de uma mesma coisa. Diante da situação que não muda, né, na vida dos personagens, o que está sempre mudando é justamente as perspectivas e os ângulos e a forma do filme. E como que nesse processo ele ao mesmo tempo se aproxima das vanguardas europeias, do cinema francês, especialmente nos momentos que ele vai filmar o vento, o mar, a luz no mar, imbuindo o filme de movimento, que é muito importante para os franceses desse período, e também do cinema construtivista soviético, como que o filme ele se aproxima muito da montagem do Eisenstein, do Pudovkin, então, mas ao mesmo tempo ele está sempre botando um limite, né, a isso, porque o Eisenstein, os construtivistas, eles acreditavam, eles tinham uma teoria bastante utópica nesse sentido, de que o cinema fazia parte do novo homem, da construção dessa nova sociedade, desse progresso moderno. E aqui não, né? Aqui ele pega, né, todos esses estilos e ele ao mesmo tempo ultrapassa eles e como que vai além deles, né? E isso é muito interessante, né? Um cineasta tão isolado disso tudo aqui no Brasil, na sua ilha, faz um negócio dessa envergadura, né? Então isso também me lembra o curioso fato de que durante o processo de preservação do filme, eles até tentaram, disseram que o Eisenstein escreveu uma carta elogiando o filme, mas provavelmente foi uma carta escrita pelo próprio Mário Peixoto, e tem várias histórias em torno desse filme, né, dessa lenda que se tornou o Limite. E falando também dessa parte formal do filme, dessa grande exuberância de planos né, uma coisa excessiva que você vê ali o tempo todo, tá sempre te bombardeando com várias perspectivas numa mesma cena simples.
ele também, em muitos momentos, ele fica capturando aquilo que normalmente seria cortado, né? Que o Deleuze vai chamar de imagem-tempo, né? Que é uma coisa típica do cinema posterior, do cinema lá pós-neorrealismo italiano, a partir do neorrealismo, que eles vão passar a filmar aquilo que no cinema narrativo convencional é cortado, né? Aqueles intervalos, aquelas andanças dos personagens. O limite já está em vários momentos do filme trazendo esses planos aí da não ação, do não acontecimento, do tédio, do banal, o que até aumenta, né, o quanto esse filme está isolado à frente do que estava sendo produzido no momento, não só no Brasil, mas mesmo no mundo. O filme ele também foi muito trabalhado com um pensamento sobre a música, as partituras musicais e como que ia dialogar com as imagens. O filme ele teve uma exibição no Rio de Janeiro e ele não conseguiu uma distribuição comercial. O Mário Peixoto chegou a trabalhar num segundo filme, Onde a Terra Acaba, que é uma colaboração com a Carmen Santos, mas eles não se entenderam durante o processo e o projeto acabou não acontecendo com o Mário Peixoto. Então ele fez só O Limite, depois ele se isolou na sua ilha, ele viveu bastante, foi até os seus 80, acho que 83 anos, e ele produziu outros tipos de... ele escreveu romances, ficou tendo uma produção bem isolada, assim, e despreocupada, assim, ele não fez outro filme depois, e dizem até que ele teria gastado toda a fortuna da sua família, e o Walter Salles, que foi um personagem importante na restauração, na preservação do filme, ele até teria ajudado o Mário Peixoto a se manter, né, nos seus últimos anos. Eu não sei até que ponto isso é verdade. E aliás, segundo o próprio Mário Peixoto, esse filme não era o filme inteiro. Tinha outras partes do filme, era mais longo e essas outras partes ninguém viu. Ele teria mandado pro MoMA, mas ninguém assistiu essas partes ao longo desses anos. Mas segundo ele, então, o filme que a gente vê não é O Limite inteiro. Aproveite para inscrever-se no canal, caso você tenha gostado desse vídeo. Considere também curti-lo para que possa aparecer para mais pessoas buscando esse assunto. E no mês que vem eu vou estar lançando aqui o primeiro curso linear do canal, o Pensamento do Cineasta, que vai estudar os cineastas que foram teóricos e como que as suas ideias de cinema, as suas filosofias aparecem nos seus filmes. Então, dia 5 de fevereiro, se você estiver interessado, estará aqui a primeira aula. E é isso. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.